Receba as boas-vindas na nossa nova série taoísta chamada Divindades. Divindades representa a força espiritual que fica além da pessoa, toda a energia que fica ao seu redor. Então, qualquer coisa que venha para você, que é considerado que vai suprir a sua necessidade, isso corresponde a uma força divina. Porque quando a força divina acontece em você, então representa o seu potencial. O que é o divino dentro de cada um? O divino representa o seu talento, a sua natureza, a sua sabedoria, a sua sapiência. O momento em que você entende o seu caminho, essa força é a força da sua divindade interna. É o momento em que a sua mente se transforma na sua alma, a sua alma se transforma na força superior, que é a sua alma divina, é a sua alma clara, lúcida, esclarecida, consciente, com grande discernimento. O que isso significa? Significa que quando uma pessoa está pendulando entre o yin e o yang, é que existe uma dualidade. O mundo da dualidade acontecendo ao seu redor, acontecendo dentro de si, por exemplo, dentro de si, representa o momento em que você fica em dúvida se você faz uma determinada coisa ou outra. Se você decide seguir um caminho ou se você decide seguir outro caminho. E toda vez que existe uma dúvida, quando as suas emoções falam uma coisa, quando a razão fala outra, quando o seu discernimento mostra que é por aqui, então existe uma divisão, e essa divisão faz com que você comece a pendular no yin e no yang. Ora você está ativo, ora você está passivo. Ora você se entrega, ora você reage. E nessa balança do yin yang, que nunca fica em equilíbrio, é interessante que você comece a perceber o que existe de divino dentro de si. Os antigos taoístas, de muitos séculos atrás, começaram a perceber toda essa força acontecendo. E que a força divina, a força de dentro, representa quando você está no seu tal. Então você tem um caminho. Esse caminho é o seu caminho. E é fantástico porque você sente o seu caminho acontecendo. Como é que você percebe isso? É um momento em que a força que você faz é muito pequena. A sua caminhada acontece com fluidez. Quando você está no caminho da fluidez, é o que nós chamamos dentro do taoísmo de não ação, ou também, traduzido do chinês, Wu-Wei. Wu-Wei representa a não ação. Mas não é uma não ação de não fazer nada, é uma ação sem intenção. É quando você fica tão penetrado em alguma coisa que você está fazendo, quando, por exemplo, um cirurgião está extremamente concentrado naquela cirurgia, então ele passa a ser a própria cirurgia. Ele, o bisturi, o paciente, se torna uma coisa única. Igual o momento em que você vai coçar o seu rosto sem pensar. Igual quando você pega um garfo e com os olhos fechados você direciona para a boca sem errar. Você não acaba parando em alguma outra parte do corpo que você sabe exatamente a sua estrutura. Isso é fluidez, isso é Wu-Wei, isso é ação sem intenção, ou a própria fluidez das coisas acontecendo com você. Da mesma forma que uma pessoa, quando canta, se torna o próprio canto. Quando ela dança, se torna a própria dança. Tanto a bailarina quanto a ação da dança se torna uma única coisa. O cantor se torna o próprio canto. Quando a expressão, quando a alma trabalha por si só, quando a pessoa faz aquilo com alma. Então, quando você está no seu momento presente, quando você está consciente daquilo que você está fazendo, que a sua atenção está bem conectada, isso é uma etapa. Uma etapa superior é quando, além de toda essa concentração, o seu talento, a sua habilidade, ela é acionada. E ao ser acionada, por consequência, você flui, mas ainda num segundo nível. Então você tem a sua concentração, você tem a sua fluidez, e depois que você ativou a sua fluidez, chega um momento em que você esquece de si. Você e aquele objeto, ou a feitura daquilo, é uma coisa só, onde você se torna algo maior do que você. No momento em que um cantor está cantando, um palestrante está palestrando, mas tem que ser um palestrante da alma, um médico da alma, um artista pela alma. Então, tudo que você converte na sua arte, e a arte representa aquilo que vem da sua alma. Toda alma é artista.
A sua alma tem uma arte e ela sabe executar essa arte com plena fluidez. E essa fluidez representa o seu talento. Então, cabe ao buscador, ao caminhante, encontrar, antes de tudo, qual é o talento da alma, qual é a poesia e, principalmente, qual é a arte que você consegue promover dentro da vida, dentro do mundo. Por isso, se você converter, veja bem, se você converter qualquer coisa que você faça em arte, você naturalmente vai estar agindo com a alma. Então, quando você não age com a alma, quando você não converte em arte, pelo menos que você desperte o seu talento. Se você não desperta o seu talento, que pelo menos você esteja consciente, atento no momento presente. Momento presente, despertando o seu talento, transformando aquilo em arte. É assim que a gente flui. Isso representa o tal. Isso são 3 níveis que você, internamente, pode sentir o seu caminho, você pode caminhar o seu próprio caminho. E ao caminhar o seu caminho, você pode estar consciente dele, estar pleno dele, ou se tornar o próprio caminho. Isso representa o Wei, ou também chamado a não intenção, ou ação sem intenção. É a forma como você deixa fluir as coisas, deixa acontecer naturalmente. Porém, nem todo mundo consegue chegar nesse nível, nem todo mundo chega sequer em encontrar ou despertar o seu talento. Então, que pelo menos permaneça no momento presente. Alguns nem conseguem isso, vão um pouquinho antes. Vai seguindo de forma caótica, vai seguindo sem saber exatamente o que fazer, como fazer, por que está fazendo, ou então quem é a própria pessoa dentro daquela ação. Quando isso acontece, se torna um pouco difícil, ela não percebe o seu caminho, ela não sente o caminho. Então, o conselho principal é que você busque dentro de si a força divina. Isso é, a força divina pode ser chamada de força divina, trovão ou dragão. Esses 3. Força divina, dragão, trovão. Essas 3 correspondem ao seu talento, correspondem à sua força espiritual, correspondem à ação da sua alma. Quando você converte aquilo que você estiver fazendo em arte, onde você esquece de tudo, onde você não sente o tempo passar, onde você não gostaria de estar em outro lugar senão ali, quando você sente uma conexão total com aquilo que você está fazendo, nesse momento você está despertando o seu dragão, você está despertando a sua divindade. Por que divindade? Divindade era um conceito antigo. Os antigos taoístas diziam que qualquer pessoa é uma divindade. E sendo uma divindade, você pode pedir ajuda àquela divindade. Então, quando eu não tenho aquele talento, mas eu preciso daquele talento, eu vou até aquela pessoa e com a consciência de que ela tem aquele talento, que ela é, nesse momento, uma divindade, porque ela está desperta, ela está nesse 3º nível, nessa 3ª etapa. Então, quando você pega a força dela, onde ela compartilha toda a força divina dela comigo, então eu sou beneficiado pelo fato dela existir, fantástico. Eu encontrei uma força divina que potencializa o meu caminho. Da mesma maneira, eu posso ver do lado contrário. Isso é, eu, dentro do meu caminho, despertando o meu talento, a minha força, o meu dragão, o meu trovão, eu me torno uma força divina, uma energia divina, uma alma iluminada, ou principalmente uma alma luminosa. E a alma luminosa, então, ela, como uma luz, ela irradia a sua luz. E as pessoas ao seu redor serão beneficiadas pela sua luz. E você pode pensar, mas aí vem alguém para roubar a minha luz. Então, deixa eu falar uma coisa interessante, que todo mundo pega a sua luz, mas a sua luz não acaba. Porque você pode, com uma única vela, acender 1000 incensos. Você pega 1000 incensos e coloca ali. E a chama da vela não acaba. Por quê? Porque a vela é vela, incenso é incenso. Então, o incenso precisa acender. A vela já está acesa. Então, quando um incenso vai até a vela, ele não está furtando, não está subtraindo a luz daquela vela. Está, assim, usufruindo, e aquela vela está cumprindo a sua função, que é iluminar e despertar a luz em outras coisas, nesse caso do exemplo de incensos. Então, que você seja a vela e passe a observar as pessoas como incensos, que precisam
da sua luz, ninguém vai furtar. Ao contrário, você que vai oferecer para que essa força possa beneficiar todas as pessoas. Essa energia é o que nós chamamos de divindade. Não que você se sinta ou se transforme numa divindade, falar, agora eu sou divino. Não, que as pessoas sintam que depois que passou pelo seu caminho, ou quando você cruzou o caminho delas, essa força se transformou, essa força aumentou e potencializou a caminhada dela. Por isso você é divino para outras pessoas. E que você perceba também qual é a luz que cada pessoa carrega, já que todos nós somos luz, todos nós somos velas. Então, que essa força, qual é a luz que essa pessoa promove, qual é a arte que ela desperta, qual é o talento, qual é a natureza dessa pessoa. Por isso, nós temos essa força divina, mas essa força vem de dentro. E existe a força de fora. A força de fora é quando você não consegue despertar, quando você ainda está naquele primeiro nível, que você precisa estar consciente, estar aprendendo, mas às vezes você está até anterior àquilo. E quando você fica anterior, o que acontece? Essa força precisa ser capacitada, domada, doutrinada, purificada, lapidada. Então a gente precisa, talvez, de um professor, talvez de um mentor, talvez de um mestre ou guru. Você precisa de um modelo, você precisa de orientação vinda de fora para que você fique estável, para que você fique com clareza, consciência, lucidez. Então, muitas vezes, você precisa alguma coisa de fora. Então, o que é a divindade? A divindade é uma força que traz, que desperta em você, ou que vem de fora, mas não importa se veio de dentro ou de fora, essa força se torna divina quando ela ajusta o seu caminho, quando você percebe o seu tal, quando você executa e, principalmente, como toda força divina, ela supre as suas necessidades. Mas o que são as necessidades? Quais são as necessidades das pessoas? É isso que eu vou mostrar para você. Na antiga China, existia um nível social diferente. Na verdade, eram 6 níveis sociais que basicamente acontecem até hoje. A diferença é que cada nível se transformava numa necessidade para a alma, uma necessidade para o corpo, uma necessidade da sua estabilidade. Então, o primeiro é quando uma pessoa trabalhava diretamente no povo. Isso é, era um comerciante, era uma pessoa que consertava alguma coisa, como um carpinteiro, um marceneiro, era alguém que trabalhava, por exemplo, colocando ferraduras no cavalo. Todas as pessoas que trabalhavam na feira, trabalhavam em algum lugar. Toda vez que uma pessoa se conectava com o próprio povo, esse era o primeiro nível. E essa é a representação da primeira energia. Já a segunda energia representa a energia do funcionário, porque geralmente o povo não sabia ler. Então, quando a pessoa sabia ler, ela se tornava uma funcionária. Funcionário público ou um professor, um educador, uma pessoa que auxiliava o povo, que educava o povo, que levava ou conduzia o conhecimento para as pessoas. Era aquela pessoa que pegava um livro e lia para todas as pessoas que não sabiam ler. Isso, inclusive, era muito comum dentro de mosteiro. Apenas poucos monges, 2, 3 monges sabiam ler, e o resto não. Então, ele pegava um texto, lia em voz alta, para que todas as pessoas pudessem ouvir, e o mestre, ou guru, ou abade do templo, que era o responsável, fazia a interpretação daquilo que foi lido. Tem um detalhe importante. Às vezes o abade, ou o guru, não sabia ler, apesar de ter toda a sapiência, toda a sabedoria guardada dentro dele, mas ele não sabia ler. Tinha um conhecimento básico, mas o nível de interpretação que era fantástico. Por isso, era necessário que tivesse um funcionário. O funcionário era um funcionário público. Então, é aquela pessoa que prestava um concurso, como no vestibular, que foi criado pelos chineses, prestava um concurso e, nesse concurso, ele, então, se tornava um servidor. A pessoa que servia ao povo. Não apenas no conhecimento, mas também na estrutura da educação, na formação das pessoas. Por isso, o funcionário ele se converte numa pessoa importante. O terceiro caminho seria de um militar. Então, a pessoa trabalhava diretamente com o povo, servindo ao povo, ou como um militar, protegendo
protegendo o povo, mantendo a ordem, protegendo uma cidade, uma província, um estado, um país, para que a ordem ficasse estável. Dentro do caminho do funcionário, você encontra também os médicos, que estava conectado diretamente com os militares. Então, a força dos militares era bem importante, não só como proteção, mas como manutenção da ordem. Depois, em seguida, vinham os ministros. E os ministros, não como essa imagem, mas todos ainda com mantos na época do imperador, do rei. O ministro era aquele que conseguia manter a ordem e a administração em partes daquele país ou em alguns estados ou cidades ou províncias. Eram pessoas que aconselhavam o rei nas suas decisões, fazia com que o rei tivesse uma outra visão, a visão que ele não sabia, ainda não tinha visto. Então, às vezes o rei tinha uma vontade de invadir um outro reino e os ministros faziam uma série de perguntas para ver se valia a pena, o que ele ganhava ao invadir, o que ele perdia ao invadir, e caso ele vencesse, como é que seria depois, qual seria o trabalho que teria, ou caso ele perdesse, como é que ele entraria na história. Tudo isso para pesar o que era favorável, o que era desfavorável, se valia a pena ou não. E isso ficava a cargo dos ministros que ficavam próximos do rei. Então, toda essa série, a gente vai ver que cada um tem uma necessidade básica. E ainda tem o rei. Mas o rei, infelizmente, não era feito por concurso. Ou era uma herança por ser descendente do rei anterior, então era um príncipe que se tornava rei, príncipe ou princesa, ou alguém que ia lá e tomava a força e dominava aquele local. Então, o rei era a pessoa que trabalhava o controle e a visão a longo prazo, que via como que aquilo ia acontecer no futuro. Como é que era o futuro daquele reino, daquele povo, daquele aglomerado de pessoas. Ele que se preocupava, por exemplo, com a água, com a distribuição dos alimentos, com a manutenção da saúde. Não o saneamento básico, isso era feito pelos ministros, mas principalmente pela força do caminho daquela nação. Ele pensava como nação, o futuro da nação. E, além do rei, você tinha também o monge. E o monge era aquela pessoa que fazia a sua reclusão. Ele se retirava do mundo e se dedicava exclusivamente ao seu autoaprimoramento, ou então ele ia em direção ao mosteiro, e lá no mosteiro ele construía um local onde ele plantava as ervas para fazer os medicamentos, para que os médicos pudessem tratar o povo. Então, eles faziam os remédios. E segundo, eles também tinham um sistema de saúde e de manutenção, então eles também faziam acupuntura, toda a medicina chinesa. Terceiro, eles eram responsáveis pela doutrina ou a manutenção, a proteção daquela tradição, para que aquela tradição ficasse bem forte. Existe uma coisa importante dentro da história em relação à tradição. Existem dois tipos de tradição. A primeira tradição é chamada tradição ancestral. E a tradição ancestral representa uma força que vem dos seus antepassados, isso é, dos seus ancestrais. Então, era muito comum a pessoa aprender um tipo de religião, um tipo de costume ou tradição, porque os seus pais faziam. E os pais aprenderam com os pais deles, que por sua vez aprenderam com os pais, e geração por geração, passando o costume, passando a crença ou a crendice, passando aquela tradição, as pessoas já faziam aquilo como hábito. E ela já nascia dentro de uma religião, era constituída, ela crescia, era forjada dentro dos costumes daquela religião, então ela não via necessidade de mudar, porque fazia parte de uma cultura, fazia parte da sua estrutura, do seu posicionamento em relação ao mundo. Então é interessante você entender que muitas vezes você vai encontrar, nos dias de hoje, uma religião, uma tradição considerada ancestral, que ninguém sabe quando começou, ninguém sabe quem foi que deu origem àqueles hábitos, àqueles costumes. Existe uma outra linhagem, que são outro tipo de religião ou de tradição, que são as tradições consideradas uma tradição patriarcal. Patriarcal é que existe um patriarca, e aquele patriarca ele deu origem àquele caminho, origem àquela religião. Então, por exemplo, Cristo,
ele é o patriarca do cristianismo. Antes dele não existia o cristianismo. Buda, ou Siddhartha Gautama, Buda é o patriarca do budismo. Antes dele não existia budismo. Sendo assim, você tem algumas tradições patriarcais e outras tradições ancestrais, que você não sabe quando começou, não sabe a origem delas. Por exemplo, taoísmo, hinduísmo, candomblé, judaísmo, são tradições que muitas vezes a pessoa não tem a origem. Houve histórias de pessoas que já que foram ou que eram taoístas, hinduístas, candomblecistas, judeus, mas não sabe a origem, quando aquilo começou. Então, essa força pode ser dividida em duas. Qualquer tradição, ou ela é ancestral, ou ela é patriarcal. Então, nós temos esses 6 caminhos. E esses 6 caminhos representam forças ou necessidades da antiga China. Por exemplo, o povo. O que o povo tinha como necessidade? O conhecimento, porque primeiro eles não sabiam ler, então o acesso ao conhecimento era mais restrito. Então, qual era a necessidade do povo? O conhecimento e, segundo, a segurança. A segurança como sobrevivência, a segurança daquela província não ser invadida, a segurança de um terremoto, a segurança de uma chuva, de um maremoto. Então, a segurança ou sobrevivência também, pode ser visto, vem de uma necessidade do povo, além da busca pelo conhecimento, da orientação. Além do povo, você tem o funcionário. E a força do funcionário representa a capacidade de servir. O quanto que a pessoa serve e o quanto que ela auxilia no desenvolvimento das pessoas. Então, você tem a força do conhecimento, a força da segurança, você tem a necessidade do servir, a necessidade de servir as pessoas ou ser servido, e também uma necessidade do seu desenvolvimento, que pode ser o seu desenvolvimento espiritual, material, emocional, psicológico, não importa. Essa força é a força principal. Já o militar, que é a energia do militar, um pouco mais bélica, ela traz para você a retidão, isso é, a necessidade da retidão. E o que é a retidão? A retidão é a sua seriedade, quando você está sério naquilo que está fazendo. Então, é a sua seriedade somada à sua sinceridade. O quanto que você está sincero naquilo que está fazendo. Então, se você estiver sério e sincero no seu caminho, se você estiver sério e sincero no seu trabalho, naquele relacionamento, numa negociação, então você está em retidão. Faltou sinceridade, faltou seriedade, a sua retidão às vezes se desconecta. Então você tem a retidão e a proteção. O militar era responsável pela proteção, por proteger aquele povo, aquela aldeia, aquele país. Então o militar gerava proteção, enquanto o povo necessitava da segurança. Além disso, você tem o ministro, uma outra energia, que antes era um nível social, mas por que eles existiam? Porque dentro desse caminho tinha a gestão ou administração, junto de criar condições. Condições como, por exemplo, o saneamento básico, condições como, por exemplo, a força da alimentação, se existem grãos para todos, a construção de poços de água para que aquela cidade, aquela aldeia possa existir com mais conforto, com mais estabilidade. Então, criar condições para que o povo possa viver, para que aquela nação possa existir. E depois vinha, acima deles, o rei, a força do rei, que também tinha uma qualidade fantástica, a capacidade de tomar decisões, as decisões em relação àquele povo, em relação ao futuro daquela nação. E ele que, ao bater o martelo como um juiz, ele que iniciava qualquer ação. A ação de um militar, quando ele falava, pode invadir, declaramos guerra, ou então, recolha, recuem. Essa é a força do rei, a ação. A ação em relação ao ministro, olha, vocês devem fazer assim, 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 para criar condições do povo ter uma qualidade de vida. Então, a tomada de decisão mais a ação vinha da força do rei. E você tinha, por último, acima do rei, os monges. Eu adoro dizer que o monge está acima do rei, porque a força do monge ele tem uma característica que é superior
a tudo isso, que quando você olha pela ótica do monge, tudo se torna tão mundano. Não que eu seja um monge, sou um sacerdote, vivo na cidade, mas o monge tem a capacidade de fluir, ele aceita as coisas que aparecem, ele se adapta de acordo com cada situação, e você tem também a força do desapego. E o que é o desapego? É a distância que a gente cria um do outro. Quando eu me desapego, por exemplo, de um objeto ou de uma pessoa, é quando eu crio uma certa distância e permito que aquela pessoa possa caminhar por ela, sem interferência da minha existência. Lógico que quando aquela pessoa tiver uma dificuldade, eu me manifesto. É como mãe ou pai ou um responsável deixando a criança se desenvolver. Na hora em que ela começar a dar os pequenos passinhos dela, os primeiros passos, a pessoa não pode segurar, deixa a criança se desenvolver. Caso ela caia, que a gente se aproxima para ajudar, mas deixa o desenvolvimento dela. Esse seria o comportamento do monge. Isso é o distanciamento ou a permissão que o outro possa fluir, que representa o desapego. Então, nós temos essas 6 áreas sociais que nasceram, que geraram as suas necessidades básicas. Então, o que era a necessidade básica tradicional? Seu conhecimento, seu nível de segurança, seu desenvolvimento, a capacidade de servir, a sua proteção, a necessidade da retidão, que é a seriedade com a sinceridade, criar condições, gestão, que pode ser a sua gestão emocional, sua gestão profissional, seu autocontrole, sua gestão mental ou psicológica, a capacidade de ação e de tomar decisões, de agir consciente, de decidir consciente. E com isso você entende que, vindo de fora, vindo para você, os antigos chineses, os antigos taoístas, eles, observando todas essas necessidades, nasceram, então, uma busca. A busca de, se eu não posso gerar o meu próprio conhecimento, esse conhecimento tem que vir de fora. De onde ele vem? Quem é que vai trazer isso para mim? Faltando conhecimento, eu não sei onde está o meu caminho. Faltando conhecimento, eu não sei como caminhar, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não tenho um caminho bem definido. Então, a minha primeira necessidade era o conhecimento. E quando uma pessoa busca esse conhecimento, ele vai buscar de fora. Assim como a segurança. A segurança contra um terremoto, um maremoto, quando você precisa se proteger de alguma coisa, um desastre, um momento em que a colheita não vem abundante, é um momento em que, por exemplo, existe um incêndio dentro do seu plantio, os grãos não germinam. Então, isso eram medos que os antigos tinham. Isso representa a sua segurança. Da mesma forma, você precisava desenvolvendo a capacidade de ser servido por alguém. Então, quando você busca um conhecimento, quando você busca uma segurança, alguém vem na sua direção para lhe servir. E deveria ser mútuo. Como você vai servir as pessoas? É aí que nasce a devoção. É aí que nasce o compartilhamento do servir. Quando alguém vem para você, quando você vai em direção para o outro. Essa é a força do servir, que é justamente a sua administração. Sendo assim, você tem o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento representa o seu desenvolvimento interno, como pessoa, e o seu desenvolvimento externo, como um profissional, o desenvolvimento social. Essa é a força de cada um. Além disso, você tem a gestão emocional, a sua gestão profissional. Imagine que você tem uma força, e essa força é o seu talento. E você pega esse talento e coloca para fora. E é o benefício que as pessoas vão receber. Mas entre você, como talento, e o expressar o seu talento, entre os dois, você tem a gestão emocional. E a gestão emocional, às vezes, dificulta a entrega. Às vezes, a pessoa não tem muita paciência. E até usa o seu talento, mas oferece isso com um recheio de falta de educação, de desleixo, de grosseria. E isso não é bem recebido pelos outros. Então, essas são as necessidades de cada um. Além disso, é você sentir as condições necessárias para que as coisas aconteçam ao seu redor. A sua capacidade, o seu discernimento para tomar decisões e a sua logística, o seu planejamento para você agir. Assim como a sua fluidez e o seu desapego.
Então, essas são as necessidades que fizeram com que as pessoas, como peregrinos espirituais, se levantassem da sua condição e fossem buscar isso do lado de fora. E os antigos, então, encontravam isso como algo superior, que estaria acima do rei. E o que está acima do rei? Não é apenas um monge, mas também o sagrado. E assim nasce a necessidade de uma conexão com o sagrado. A necessidade dessa conexão, ou a própria conexão em si, vem de quando falta para você o conhecimento, quando falta a segurança, quando falta a administração, a gestão, a criação de condições. Então as pessoas rezavam para que a força do sagrado criasse condições para um bem-estar. Rezava para o sagrado para ter o discernimento de tomar uma boa decisão. Rezava para o sagrado para que quando você agisse, aquilo começasse a fluir. Rezava para o sagrado para se desapegar daquilo que não era favorável, ou para que pudesse fluir melhor e aquilo se tornasse pequeno e você não fosse mais influenciado ou interrompido por alguma coisa negativa. Você, então, criava o sagrado também com uma disposição de servir, a doação ao seu semelhante, a doação ou a devoção ao sagrado. A busca da sua segurança interna e, principalmente, da capacidade de gerir você ou o seu caminho, onde a pessoa se entregava a vida dela a uma força do sagrado para que aquilo pudesse gerar condições ou caminhar por ela mesma, onde ela era levada. É o que os antigos taoístas falavam sobre você largar os remos do barco e deixar a correnteza levar você, o barco sem remos, apenas seguindo a correnteza, e essa correnteza é o seu tal. Porém, precisa ter conhecimento para saber onde está a sua correnteza. Precisa ter retidão para seguir em frente até chegar lá. Precisa tomar a decisão de largar os remos, de se desapegar dos remos e aceitar o fluir, aceitar o desapego. Por isso, existiram essas necessidades básicas. Essas necessidades nasceram de toda essa história que eu contei até agora. Porém, para que esse capítulo não fique muito grande, entendendo isso, a gente então parte, que é o segundo capítulo, o que as pessoas vão buscar quando entendem a força da divindade. Não apenas o que é a divindade, mas o que elas vão buscar dentro do caminho divino. É isso que a gente vai ver no próximo capítulo. Eu aguardo você lá. Obrigado. Tchau, tchau.